Uma reflexão sobre um mundo tão problemático. Acredito que seja fundamental para a humanidade que as pessoas conheçam a soberana vontade de Deus e se submetam aos seus mandamentos, pois sem suas regras eternas, as pessoas ficam sem referência do que é certo e errado. A verdade existe e, por definição, é necessariamente absoluta. Caso contrário, tudo seria relativo e não existiria certo nem errado, o que é um equívoco, pois verdade relativa não existe. É por causa desse grave erro de percepção que vivemos em um mundo tão problemático, porque as regras eternas que Deus determinou para nós vivermos melhor são verdades absolutas ignoradas por muitas pessoas. Um exemplo de verdade absoluta é que não existe nenhum círculo quadrado ou nenhum quadrado redondo. Toda verdade é necessariamente objetiva, pois se refere a um determinado objeto de observação. A percepção da verdade é que é subjetiva, pois se refere ao sujeito observador. Há quem equivocadamente questione a verdade a respeito de Deus. Assim, ainda que uns creem nele, outros duvidem e outros não creiam, isso não altera o fato de Deus ser Deus, o que independe da percepção de cada pessoa. A verdade é parte da identidade de Jesus, como ele mesmo afirmou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus afirmou no Sermão da Montanha que os verdadeiros cristãos são a luz do mundo. Ora, a luz ilumina a escuridão. Eu entendo que o verdadeiro cristianismo faz com que o mundo seja menos ruim. Mas para sermos verdadeiros imitadores e seguidores de Jesus, é preciso respeitar com amor a crença de cada um, mesmo quando equivocada, desde que dentro de um limite ético, pois não podemos aceitar que a crença de alguém possa fazer e servir ao mal. Mas também não devemos deixar de apresentar a verdade a todos, com amor, porque isso também é um dos mandamentos de Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Mas como podemos crer em Deus e em Jesus como sendo Deus Filho, sem que a gente tenha alguma prova científica da existência deles? É preciso ter fé. Mas afinal, o que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé dos cristãos reconhece a verdade a respeito de Deus, mesmo sem haver a sua comprovação por cientistas, muitos dos quais incapazes de perceber a lógica e sofisticação de toda a criação de Deus, que somente uma mente divinamente inerrante poderia projetar. Já o ateu tem a certeza de que Deus não existe, mesmo sem ter nenhuma prova científica da inexistência de Deus. Por isso conclui-se que o ateu também é uma pessoa de fé, só que a fé dele é de que Deus não existe. Deus afirma na Bíblia: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Enfim, Deus não se impõe a ninguém. Ele dá liberdade para as pessoas crerem ou não nele, ou duvidarem sobre a verdade a respeito dele. Independente da sua crença, você é uma pessoa muito amada por Jesus. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmos 145, versículos 8 e 9. Somos livres para fazermos nossas escolhas, mas as consequências são inevitáveis. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19.
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Jesus disse: Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. João, capítulo 14, versículo 11. Jesus também disse: Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Por amor, compartilhe essa mensagem. Obrigado.